Então, galera, hoje nós vamos falar sobre o fundo imobiliário, tá? O que significa isso, gente? É um ativo que nós temos na Bolsa de Valores que o cidadão comum pode investir e ter um retorno mensal. O que é isso? O que é renda passiva? Renda passiva é aquela renda que você vai receber todos os meses sem precisar trabalhar. Ou seja, você vai ter o trabalho só de investir o dinheiro uma vez só e todos os meses vai receber como se fosse um aluguel. A renda ativa é quando você precisa trabalhar para poder ganhar aquele dinheiro. Isso é renda ativa. Então, o fundo imobiliário ele é uma classe. Como é que eu posso te dar um exemplo? Você pode comprar fundos de papéis, fundos de tijolos, que é shopping center, laje corporativa, galpões logísticos. Isso são fundos imobiliários. Quando você compra uma cota, você vai lá e compra uma cota, sei lá, R$10 a cota. Todos os meses, aquela cota ali, ela vai te render como se fosse um aluguel, né? Você compra um pedacinho de um prédio, um pedacinho de uma laje corporativa, um pedacinho do galpão logístico, tá? E daqui, eu vou mostrar daqui para frente os slides, para vocês terem uma ideia mais ou menos como vai funcionar, tá beleza? Vamos lá, isso, vamos lá. Fundo compra ativos de investimento, tá? Investimento indiretamente em imóveis, como eu falei um pouquinho antes ali, tá? Que é o investimento indiretamente a um imóvel? Quando você compra um fundo de shopping center, por exemplo, o que é isso? Você vai comprar uma cota, essa cota você passa a ser dono de alguns shoppings, você vai ser dono de uma pequena fração daquele shopping. Então os fundos, eles vão administrar essas lojas, essas salas, como? Alugando para as outras pessoas. E esse aluguel, quando chega no final do mês, 95% desse dinheiro é obrigado a dividir com o seu cotista, que somos nós que compramos as cotas imobiliárias, tá? Pode ser de papel também. O que significa fundo de papel? Fundo de papel é um fundo que você está comprando, eles compram uma dívida das empresas. Exemplo, você vai construir um condomínio, sei lá na Barra da Tijuca, em Copacabana, não sei. Então o empreiteiro ali, ele não tem a grana toda para poder fazer aquela obra ali. O que ele faz? Ele emite títulos, né? Títulos de papéis, como se fosse um empréstimo. Aí o fundo vai lá e compra esse título, sendo que todos os meses esse empreiteiro vai ter que pagar, né, essa dívida com juros. Ele ou os compradores dos imóveis. Aí eu não sei muito bem como que é feito, né? Aí tem que estudar um pouco mais para saber. É feito assim, dessa forma. Fundos de papéis. Vamos lá. Fundo de tijolo, eu acabei de falar. Fundo de laje corporativa. O que é isso? Laje corporativa são aqueles escritórios, né, famosos, grandões, que tem várias pessoas trabalhando em conjunto ali. Então aquilo ali também você pode comprar um fundo daquilo ali também. Então quando alugar a loja para alguma empresa, ela vai pagar o aluguel e todos os meses é dividido 95% para os seus cotistas, né? Não são ações, são cotistas. Fundo de galpões logísticos. O que é isso? Também você pode adquirir esses fundos também. Esses fundos são aqueles galpões que você vê nas grandes rodovias, que tem o Mercado Livre, que tem a Amazon, aqueles galpões que distribuem as mercadorias. Então aquilo ali você pode comprar cota daquilo ali também, tá? Por que eu estou falando em vários fundos diversificados? Porque existe uma regra no mundo do investimento. Você nunca pode colocar o seu dinheiro em um local só, nunca. Você tem que diversificar. O que significa isso? Você tem R$100.000, você pode comprar ali, sei lá, 30% de fundos imobiliários, 30% você pode investir na renda fixa, né? Um CDB, um tesouro direto, né? Aí vai depender ali da estratégia ali. Você pode investir também. Você pode investir na bolsa de valores. Daqui a pouco eu vou falar também sobre as ações. Pode investir em dólar no exterior, pode investir na bolsa dos Estados Unidos. Então você tem que diversificar o seu dinheiro, porque se der algum problema em alguma situação, você não perde tudo, né? Ou não desvaloriza tudo. É assim que funciona. Você está se protegendo de uma coisa pior, tá beleza? Como eu falei, aluguel, olha lá. Então, você recebe o aluguel todos os meses ali, em forma de dividendo. Você
pode ganhar com a valorização do imóvel. Por quê? Você compra um imóvel hoje, mas daqui 2, 3 anos ele valorizou e a cota dele pode valorizar também. Então você ganha, além dos dividendos todos os meses, você ganha com o aluguel com a valorização daquele imóvel também, porque a cota dele pode subir. Hoje você pagou R$10, amanhã ela pode estar valendo 15, né? Se você tem mil cotas, aí vê quanto você vai ganhar aí só na valorização. É uma forma também. Como eu falei lá, 95% dos lucros são divididos, né? Distribui os lucros, também eu falei. Aí já falei dos fundos de tijolo, fundo de papel, fundos de laje corporativa. Ah, tá, já ia esquecendo. Existe uma classe nova agora, que é o fundo do agro, né? Agronegócio. Mas muita gente ainda não está investindo nesse fundo porque ele não tem história ainda, né? Ele não tem ainda uma como é que se diz? Eles têm que provar primeiro que são bons mesmo, que dão lucro, que não vão dar problema, que não vão falir, esse tipo de coisa. Então, as pessoas ainda estão com medo de investir nesse fundo aí do agro, mas ele está rendendo muito bem. Uma outra coisa que eu vou falar aqui também, tudo que eu estou falando aqui, eu não estou indicando ninguém para comprar nada, tá? Essa aqui é só em questão de conhecimento, é o que eu estou fazendo, é o que eu compro, então eu estou falando por mim, eu não estou indicando ninguém comprar nada, porque só pode indicar quem tem lá um certificado que pode indicar. Então eu não posso, mas eu estou falando o que eu estou fazendo, tá? Eu vou pular mais um pouquinho aqui, vamos lá, beleza. Qual era o sinônimo de investimento no passado, na época dos nossos avós, na época dos nossos pais? Era o que? Era comprar imóveis, né? Você comprava uma casa aqui, outra casa ali, para você viver de aluguel, ou então comprar e vender. Isso era o nosso investimento no passado. Porque naquela época, a Bolsa de Valores era para poucos, né? Além de ser e era muito caro, e ninguém tinha internet, ninguém tinha computador, nada disso. Então, o investimento era o quê? Era comprar terra, comprar terreno, comprar gado, esse tipo de coisa. Hoje, abriu um leque, hoje a evolução da internet, dos fundos, como eu acabei de falar, daqui a pouco nós vamos falar aqui como aumentou o número de anos para cá. O troço multiplicou, sei lá, não sei nem quantas vezes, eu vou mostrar daqui a pouco também. Então é isso aí, o investimento no passado na verdade, hoje melhorou lá. A Bolsa de Valores era para poucos. Nosso país não sabia o que era investimento. Era muito caro, era muito complicado, era aqueles pregões lá na Bolsa, aquela gritaria que todo mundo vê na televisão, então não tinha como investir. Hoje, qualquer pessoa pode investir, qualquer uma. Você vai abrir ali uma conta numa corretora, você vai colocar lá no fundo imobiliário, vai comprar uma ação, você pode colocar no CDB, que é a renda fixa, para poder fazer a sua renda de emergência, né? É o que todo mundo deveria fazer. Antes de começar a investir, fazer uma reserva de emergência, que é pelo menos aí uns 3 salários do teu mês, ou a 6, para você depois começar a investir. Porque imprevistos acontecem. Seu carro pode quebrar, sua geladeira pode queimar, né? Seu filho pode ficar doente, então você tem que ter uma reserva de emergência. E a reserva de emergência, ela não precisa ficar parada na poupança, que na poupança não rende nada, cara. Esquece poupança. Você tem que deixar ali no CDB, no CDI, né, que rende lá o CDI pelo menos, né? Essa aí é a forma correta de começar. E outra coisa também, se você tiver algum tipo de dívida, você tem que logo negociar para poder se livrar das dívidas, para poder você investir mais tranquilo. Os principais índices de negociação da Bolsa de Valores. Agora nós vamos começar um pouco mais avançado, tá? Só mais um pouquinho. Vamos lá. O índice IFIX e o Ibovespa, tá? O IFIX é o índice dos fundos imobiliários, tá? Ele ali que vai ditar ali quanto que ele vai render, quanto que ele não vai, então é o IFIX. Por exemplo, de janeiro de 2013 a janeiro de 2023, o IFIX deu uma valorizada de 75% de rentabilidade, tá? Durante esses anos. Ou seja, quem colocou o dinheiro lá em 2013, 10 anos depois, quase dobrou o seu capital, tá? Só de valorização. A Ibovespa, ela é o índice das melhores ações, as maiores, né? Ações da Bolsa de Valores. Ela rendeu lá, ó, 65%, valorizou, na verdade, falei errado, valorizou, tá? Agora eu vou descer mais um pouquinho. Como eu falei, essa parte já é um pouquinho mais avançada, mas eu vou tentar falar de uma forma que
que vai ficar um pouco, sei lá, fácil de entender. Eu vou tentar explicar pausadamente. Volatilidade no mesmo período. O que é isso? Né? Porque oscila, cara. Porque bolsa de valores é assim mesmo. O valor sobe, ele desce, então é volatilidade, tá? O risco de volatilidade desse período aí foram de 8%. E a volatilidade do risco da bolsa de valores, que é da Ibovespa, 25%, tá? O que é isso aí? É uma volatilidade, pode subir 8%, pode descer 25%, pode descer 8%, como está ali do lado ali. A média de todos os anos, foi tirada uma média ali, 8% valorizou do fundo imobiliário, tá? Mas ele variou ali até 0%, não rendeu nada, e rendeu até 16%. Por quê? Como eu falei lá, o risco foi de 8%, então pode ser 8% para cima, como pode ser 8% para baixo, beleza? Já o Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores, das melhores empresas de valores, ele teve uma variação da volatilidade de 25%, ou seja, ele variou 25% para baixo, como variou 25% para cima, mas a média dele ainda foi menor que o fundo imobiliário, foi 7% a média lá, ó. Isso é a média de todos os anos, tá? A média está no meio ali, 7%. Só que ele teve anos que ele baixou para menos 18%, a pessoa teria ficado num prejuízo se ela tivesse vendido, né? Mas não é ideal, não é ficar vendendo, o ideal é sempre comprar, porque aí está uma oportunidade. Se baixou 18%, era a hora de você comprar. É a hora de você comprar. Tem um segredo na Bolsa de Valores. Você tem que comprar na hora que todo mundo está vendendo, está baixo. Não comprar na alta, aí você está perdendo dinheiro. Você tem que comprar bem para depois render o maior lucro possível ali, tá? E a média para cima foi 32%. Mas ali, teve ano que subiu de 2%. Um exemplo que eu vou dar aí é da Petrobras, né, cara? A Petrobras teve uma valorização imensa aí, porque teve bastante lucro. Então eu posso dizer que ela estava dentro dessa lucratividade aí, tá? Mas isso aí eu só estou pontuando só para vocês entenderem melhor, tá? Vamos lá. Crescimento de investidores ao longo dos anos. Dezembro de 2016 eram 89 mil investidores. Em 2023, em janeiro, já são 2 milhões. O que significa isso? O brasileiro, ele está percebendo que tem uma oportunidade de ter uma vida melhor, né? De ter uma renda extra, uma renda passiva. Como eu falei lá no início, você vai investir uma vez só, depois você vai conseguir colher os frutos, né? Com os dividendos, da forma de aluguel, e não só do fundo imobiliário de tijolo, mas o fundo imobiliário também de papel também. Eu falei para você que o ideal não é você colocar tudo em um lugar só, você tem que diversificar. Eu não estou mandando ninguém fazer nada disso, estou falando o que eu faço, tá bom? Você tem que, né, fazer aquilo que é melhor para você. A renda mensal está ali, ó, volatilidade menor e valorização maior. O que é isso? O fundo imobiliário, ele te dá uma renda mensal todo mês, como eu já tinha dito. A volatilidade dele foi menor do que as ações e a valorização maior, tá? Voltando ao assunto aqui, o brasileiro investidor, ele está aprendendo, ele tá começando a acordar, a enxergar, não sei, que ele tem oportunidade na Bolsa de Valores e vale a pena você investir, mas vale a pena você investir com cautela, tá? Não pode fazer day trade, esse tipo de coisa não é isso que eu estou falando não, tá? Estou falando aqui no investimento mais conservador, é isso, tá? Se você quiser se aventurar em outras coisas aí, né, não é o ideal. Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Os preços dos fundos mudam de acordo com a taxa Selic. A taxa Selic, o que acontece? Ela controla a inflação, né? Os juros ali. Por que ela controla a inflação? Porque se a Selic sobe, o financiamento fica mais caro, tudo fica mais caro, ou seja, então o consumo diminui. É para dar uma freada no consumo. E quando ele baixa muito, o que acontece? O consumo, a economia acaba aquecendo, né? Então é uma forma de você dar uma controlada ali. Existe ali um patamar ali ideal, né? Não sobe muito e nem baixa muito. Porque assim, se você aumentar muito, aliás, você baixar muito a taxa de juros, o que acontece? Muitos investidores vão investir lá fora, porque não é mais interessante para ele.
Porque quando baixa muito, significa que ele vai ter menos lucro. Então o que ele faz? Ele vai investir em outros países que estão mais atrativos. Também tem esse fenômeno aí também, tá? Agora eu vou falar por que influencia no valor tanto das ações quanto do fundo imobiliário. Por que influencia muito isso aí? Se você olhar ali no gráfico ali, olha lá, Selic alta. Se você olhar lá, né, o gráfico vermelho é Selic alta. O gráfico azul, logo no início estou falando, o IFIX baixo, né, que são os fundos imobiliários. Então, é inversamente proporcional. Quando sobe a taxa Selic, né, que é a taxa dos juros ali, o IFIX baixa o valor. Por quê? Fica mais difícil de você negociar. Então, se não tem demanda, você sabe que baixa o preço de qualquer coisa. Por isso que ele baixa o preço. Quando a Selic baixa, os fundos imobiliários sobem. Porque é mais pessoas negociando na bolsa, são mais pessoas financiando as coisas, são mais pessoas comprando, vendendo. Então, o que acontece? O fundo imobiliário ele acaba subindo o valor. Ele e as ações, né? Como eu falei lá, B3 lá, o Ibovespa, o índice do Ibovespa, ele sobe também, é a mesma coisa. É proporcional à taxa Selic. Então, se a taxa Selic sobe, o fundo baixa. Se a taxa Selic baixa, o fundo sobe. Selic, são 4 anos aproximadamente que ela se mantém, cara, no mesmo patamar. O que significa isso? Você pode ver que a taxa de juros aí, ela está numa faixa aí de 13 e pouco, 14, né? Ficou um tempão aí nesse patamar aí. Então ali, o que acontece? Foi uma oportunidade das pessoas comprar. Ainda está uma oportunidade ainda, né? Ela ainda não baixou muito, mas vai baixar. Bem provável de baixar. Olha lá, e como eu botei ali, ó, temos uma oportunidade para a entrada. A entrada significa você comprar, tá? Essa aula, como eu botei lá, essa aula não é recomendação de compra, tá? De nenhum ativo. Eu estou falando, eu estou explicando aqui o que eu faço, tá? Como eu falei, a taxa Selic alta, preço mais atrativo dos fundos imobiliários. Imóvel mais caro para financiar. Então, o que acontece? Atrapalha no valor do fundo imobiliário, né? Como eu falei, a Selic ali ela é inversamente proporcional aos dois, né? Fundo descontado, o que significa isso? O preço dele, ele está sendo vendido tipo 90% do valor dele ideal, né? Ideal ali 100%, ele está com desconto de 10, 15%. Principalmente os fundos FOF, né? Fundos de fundos. Eu ainda vou falar ainda um pouco sobre isso também. ETF. O que é o ETF? ETF são vários fundos, é como se fosse isso aqui, ó, o ETF, ó. O ETF, essa parte verde aqui, ó, tá vendo? Dentro dele são esses fundos aqui, ó. Fundo A, fundo B, fundo C, fundo D, e aí vai. Aqui são vários fundos. O que significa isso? São os melhores fundos da bolsa, estão dentro do ETF, tá? Então você pode comprar um ETF, esse ETF está mais ou menos uns R$10 mais ou menos cada um, tá? Você pode comprar aí aqui, ó, o código dele é esse aqui, ó, XFIX11, esse é o código dele lá na bolsa de valores para você comprar esse ETF aqui, tá? Ele está custando mais ou menos por volta dos R$10, mais ou menos essa média aí, tá? Tem que olhar para ver, porque varia um pouco, né? Então assim, se você comprar um ETF, você está comprando todos esses fundos aqui, tá? O que acontece? O ETF, ele vai alugar, né? Ele vai receber aluguéis de todos esses fundos aqui. Lembra que eu falei que fundo imobiliário recebe aluguel? Só que esse aqui não recebe, porque a legislação brasileira não permite esse ETF aí, tá? Mas o que ele faz com o dinheiro que ele lucra? Ele compra mais fundos. Aí sabe o que vai acontecer? A cota que você pagou R$10, daqui a pouco ela está valendo 11, 12, 13. Você ganha na valorização da cota, tá? É assim que funciona. Esse ETF, você não recebe dividendos. Deixar bem claro, tá? O lucro que ele ganha ali, com os aluguéis, né? Com as dívidas, ele continua comprando mais fundos. Aí vai valorizando mais a tua cota. FOF, fundos de fundo. Fundos de fundos. O que significa isso? O FOF, ele compra todos esses fundos aqui igual o ETF. É praticamente bem parecido, tá? Sendo que ele compra todos esses aqui. Nesse caso aqui, você não está comprando a cota do fundo A. Você não está comprando uma cota, não. Você está comprando
cota de todos os fundos. O que significa isso? Todo mundo que pagar o aluguel por FOF aqui, você vai receber o aluguel de todos eles. Então, você não precisa ficar se arriscando em um fundo só. Aqui, só se você comprar o FOF, você está comprando todos. Ou seja, você já está diversificando a sua carteira. Tá? A pessoa que está iniciando é uma boa, cara. Assim, não é ruim não. Você já vai diversificando. É muito difícil você errar. Porque quem administra esses fundos aí, cara, são empresas profissionais, tá? São várias do Itaú. Cara, muito bacana. Então, assim, é uma parada bem profissional mesmo e paga bons dividendos. É diferente lá do ETF. Mas, assim, a analogia é bem parecida ali, a mesma coisa. Fundos de laje corporativa. Então, eu coloquei essas imagens aí para vocês terem uma noção mais ou menos como funciona, né? Porque tem pessoas que na verdade, esse vídeo aqui são pessoas do início, né? Que estão iniciando agora, não entendem nada. O que é isso, Douglas? Fundo imobiliário? É isso aí que eu estou te mostrando aí. Isso é laje corporativa. Quando você aluga, compra um pedacinho, você é dono dessas salas, né? De um pedacinho. Quando você compra uma cota, é um pedacinho da sala que você está comprando. Quando for lá, é de fundos de laje, tá? De tijolo, tem um de shopping, tem vários. Vou mostrar aqui, tá bom? Ó, fundos de tijolo, tá aí, prédios aí, ó. São esse tipo de prédio aí que você está comprando. Você compra tipo assim, uma parcelinha ali. Você é um pequeno dono do prédio, desses prédios. Aí com aluguel, eles vão pagar lá todos os meses. 95% do lucro é dividido entre os cotistas. Tá bom? Vamos lá. Fundos de galpão logístico. O que é isso? Aqueles do Mercado Livre, da loja americana, da Amazon, tu vê nas beiras das rodovias. Então, você é um pequeno dono também desses galpões aí. Por isso que o fundo imobiliário, ele é considerado bem seguro. Porque para você perder o teu dinheiro todo, só se acabar todos os prédios. Alguém demoliu, tiver um furacão, alguma coisa. Porque é quase impossível você perder o teu dinheiro todo. Por quê? Porque são coisas físicas, né? E tem fundos que ele tem galpões no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Nordeste, e dentro de um fundo só. Ou seja, tem fundos imobiliários que tem mais de são vários estados. Então você fica mais seguro.